Olá pessoal, tudo jóia? Nessa segunda aula eu vou falar para vocês sobre coleções, a noção de coleções e como o Dínamo entende o que é coleções. Bem, vindo lá da matemática, né, é semelhante ao conceito de conjunto, tá? Que é uma entidade, vamos assim dizer, que contém várias outras. E nós podemos entender coleções como um tipo de variável específico que dentro desta variável ela vai conter uma série de elementos e não somente um único valor, como por exemplo, os tipos básicos que eu mostrei na primeira aula. Então, seguindo aqui, vamos abrir. Então, nós temos os tipos e as ações. Eu não vou me deter muito na teorização disso aqui, porque vai ser no decorrer das aulas, nós vamos entendendo melhor. Então, nós temos os tipos. Eu fiz uma pequena classificação aqui. Primeiro, de acordo com a natureza dos elementos, e segundo, de acordo com a distribuição desses elementos. Tá? Então, de acordo com a natureza dos elementos, nós temos aqui alguns exemplos. Tá? Pode-se ter mais tipos de coleções do que esse? Pode, mas eu vou citar só esses exemplos aqui para a gente entender. Então, nós temos coleções numéricas, que vai ser o foco da aula de hoje. Eu vou falar sobre esse tipo de coleção e como gerá-la no Dynamo. Tá? E o que seria uma coleção numérica, pessoal? Por exemplo, o conjunto de soluções de uma equação na matemática, por exemplo. Enfim, um conjunto de números. Tá? O que seria um conjunto de texto, né? Uma coleção de texto, ou string. Por exemplo, nós podemos ter a descrição de vários cômodos de um apartamento, por exemplo. Então, no caso disso aqui, todos esses valores estariam dentro de uma única variável. Então, uma variável só que contém todos esses valores. Seguindo aqui, então, nós podemos ter também parâmetros de uma família. Altura, largura, espessura, material, tá? Outro exemplo seria uma coleção de elementos geométricos. Como, por exemplo, um conjunto de pontos, de retas, de curvas, de sólidos. E aí, eu vou exemplificar o seguinte, que nós, decorrente desse conceito, lógico que nós podemos ter sublistas. Então, veja, nós temos aqui um conjunto, uma lista de elementos geométricos. Ponto, reta, curva, sólido. Dentro de curvas, nós podemos ter círculos, elipses, curvas fechadas, etc. Então, aqui já entra a ideia de sublista. Como, por exemplo, sólidos também. Cubo, esfera, cone, cilindro são sólidos. E sólidos são elementos geométricos. Tá? Então, seguindo a classificação, deixa eu fechar aqui. De acordo com a distribuição dos elementos, ele vai ter esses dois tipos aqui, que são retangulares ou regulares, nós podemos entender dessa maneira, e Ragged Collection ou Jagged Collection. O Dynamo, os manuais utilizam esses dois termos, que são coleções de tamanhos irregulares. Não vou me deter muito nisso aqui, porque o nosso foco hoje são as coleções numéricas. Então, dentro das coleções numéricas, nós podemos criá-las, tá? De duas formas básicas no Dynamo. A partir de nós, usando nós, e para isso ele tem dois tipos específicos, que é o number sequence e o number range, tá? E a partir de código. Então vamos primeiramente a partir de nós, tá? Então, o number sequence, ele vai pedir três parâmetros de entrada. Um início, start, amount, uma quantidade de elementos que nós vamos querer gerar, e o step, que é iteração, incremento, né? Ou incremento. Lembrando que nós estamos falando de números. Então vamos para o Dynamo para ver como funciona lá. Bem, então aqui dentro do Dynamo nós podemos encontrar o number sequence já aqui em core e dentro de listas, né? Seguindo o conceito que eu falei de lista, né? Então, number sequence está aqui. Só relembrando, nós podemos digitar diretamente
aqui na busca, ele vai achar também esse nó. E então, estão aqui as entradas, como eu falei anteriormente, e aqui o start, que é o início da nossa sequência, a quantidade de elementos que nós vamos gerar e o incremento, né, a iteração, ok? Então, já fazendo uma observação aqui, em relação ao amount, que é a quantidade de elementos, lógico que quando nós expressamos uma quantidade de elementos no conjunto, nós vamos representá-la a partir de um número inteiro, ou seja, a partir de uma variável do tipo integer. Lembrando lá a nossa primeira aula que eu falei sobre os tipos de variáveis. Tá? No Dynamo, nós não precisamos diferenciar. Simplesmente, esse tipo de variável nós não precisamos declarar. Né? É só um entendimento. Em outras linguagens de programação é necessário diferenciar esses tipos. Aqui, a partir desse node number, nós podemos inserir 2, por exemplo, ou 10. Tá? Então, ele já vai entender isso aqui como inteiro. Não vai ter problema. Ok? Então, para o start aqui, deixa eu dar Ctrl C, Ctrl V. Eu vou começar de 0. E aqui, então, quais as informações que eu já estou passando? Né? A minha sequência vai iniciar em 0 e vai ter uma quantidade de 10 elementos. Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui novamente. E agora eu vou informar o incremento. No caso aqui, eu vou colocar 1. E vou mandar executar. Clicando aqui nesse quadradinho, nós vamos ter o resultado. Tá? De 0 a 9. Então, eu tenho 10 elementos aqui. Então, voltando aqui, nós vamos ter, então, agora o number range. Que ele vai pedir para mim um start, um fim e um step. E aí vai ter uma pequena diferença entre um e outro, e eu vou mostrar agora. Voltando lá no Dynamo, nós podemos encontrá-lo também aqui em Core, List, Number Range. Vamos utilizar então aqui os mesmos parâmetros para percebermos a diferença. Copiar aqui, colar. Vou colocar para o start 0, para o fim end e o step 1. E vou executar. Clicando aqui no quadradinho, então vamos ver a diferença. Foi que ele gerou uma sequência de 0 até 10, incrementada de 1 em 1. Então, a diferença entre uma e outra é que aqui nós fornecemos uma quantidade de elementos que nós queremos. E nessa aqui eu forneço um início e um fim, ou seja, o número que eu quero iniciar e o número que eu quero terminar. A diferença básica entre elas é essa. Então, só para dizer mais aqui um ponto, é o seguinte, que esse aqui gerou 10 elementos. E aqui ele gerou 11 elementos, de 0 a 10. A compreensão aqui é bem simples, mas eu vou dar um outro exemplo só para fixar bastante a ideia. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2 e vou colocar aqui 2. Percebam que as entradas são as mesmas e vamos interpretá-las, né, os resultados. Então, vejam o que aconteceu aqui. Aqui eu peço uma sequência começando em 0 com a quantidade de 10 elementos incrementados 2 a 2. Então, percebam o resultado. 0, 2 até 18. Então, ele gerou os números pares aqui de 0 a 18. Aqui, eu pedi um início e um fim. Então, eu quero os números pares de 0 a 10. Então, o resultado vai ser esse. Uma quantidade de 6 elementos. E aqui uma quantidade de 10 elementos. Então, aí, os usos para isso vai depender da nossa necessidade. Mas aí, de cara, a gente já percebe o seguinte, que nesse aqui, eu não preciso saber aonde vai terminar a minha sequência. Eu só quero aquela quantidade de números que eu defino aqui. E nesse aqui não, eu sei aonde ela começa e aonde ela termina.
Bem, então dando continuidade, nós vamos ver agora como criar sequências numéricas a partir de código, tá? No tipo de programação textual. Vai ser útil por quê, pessoal? Porque nós vamos evitar usar muitos nós. Né? Quando o nosso código ficar bastante complexo, grande, né, vai ser útil nós evitarmos usarmos tantos nós para uma coisa tão simples. O código também não vai ser uma dificuldade, é bastante simples de nós entendermos. Tem vários tipos. O primeiro é esse aqui. Tá? A sintaxe é essa, nós colocamos 0, ponto, ponto e 10. No caso aqui, para gerarmos números de 0 a 10, incrementados de 1 em 1. O default, quando nós colocamos esse código aqui, para o incremento, é 1. Tá? Vamos ver no Dynamo. Tá? Então, nós vamos usar um number node para isso. Temos dois tipos de nós que nós podemos usar aqui para definir sequências numéricas. Um é um number node, o outro, perdão, é um code block. E esse code block aqui já é um nó mais avançado, que nós vamos falar mais sobre ele no decorrer de nossas aulas. Mas ele é um nó onde podemos inserir o código em Design Script, que é a linguagem básica do Dynamo. É a linguagem básica que nós usamos no Dynamo. Então aqui nós podemos usar um código textual, uma linguagem textual, tá? Para simplificar o uso de muitos nós. Tá? Então nós podemos, vou dar o exemplo aqui só do primeiro. No restante eu vou usar number nodes. Tá? Então 0.10. Se eu fosse escrever esse código aqui a partir de um code block, eu escreveria 0.10. No entanto, eu teria que colocar ao final ponto e vírgula. Vai gerar o mesmo resultado. Percebam que esses nós aqui, esse aqui tem o code block tem um quadradinho, então eu posso visualizar o resultado. Já o number node, ele não tem esse quadradinho, ele só tem a saída. Para que eu visualize o resultado dele, eu vou usar um outro nó, chamado watch node, que é muito utilizado. Ele é bastante útil quando nós queremos exatamente visualizar um nó que não tem uma saída ou um trecho do nosso código lá, sem ser o resultado final, tá certo para depurar, né? Para nós termos uma análise do nosso código. Então, watch node. Tá? O code block ele tem um quadradinho aqui e se torna até mais útil. Tá? Eu gosto muito de usar o code block, porque aí no caso do code block eu posso inserir aqui mais de uma sequência, sim, ele vai aceitar isso aqui, ele vai gerando saídas de acordo com o código que eu vou colocando aqui. Então ele é até melhor. No caso aqui eu teria que usar dois number nodes para fazer obter esse mesmo resultado. No caso aqui eu vou ter que usar o watch node para visualizar cada uma das saídas. Ctrl+V, executar. Pronto. Uma sequência de 0 a 10 e aqui uma sequência de 1 a 5. Eu gosto mais de usar code block, mas nos nossos exemplos aqui eu vou usar number, tá? Number nodes. Bem, só repetindo aqui, o tipo mais básico é esse, onde nós definimos um início, que seria o 0, e um fim, aqui, ponto, ponto, fim, tá? Seguindo aqui nos nossos tipos, nós podemos definir um incremento, adicionando aqui ponto, ponto e o valor do incremento. Se não colocarmos nenhum incremento, como eu falei, o default é 1, tá? Vamos fazer esse exemplo seguinte. Eu vou dar selecionando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos lá. Ponto, ponto 2 e vamos observar o resultado. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, início em 0, fim em 10, incrementar de 2 a 2. Isso lembra
o nosso number range aqui. Percebam que o resultado é o mesmo. Então, esse tipo de código aqui, ele equivale a esse number range. Tá? Então, nós podemos estabelecer aqui uma relação dele com o number range. Tá, pessoal? Então, veja, nós evitamos o uso de 4 nós. 4 nós aqui. 1, 2, 3, 4. Só vamos utilizar um. Esse aqui é só para visualizar o resultado. Se nós quisermos descartar ele, não vai ter problema. Os valores aqui gerados vão ser os mesmos. Tá? Continuando aqui nos nossos exemplos, vamos para o seguinte, que nós colocamos aqui um modificador de texto, que é esse hashtag aqui. E esse hashtag, ele significa quantidade. E o que é que vai significar aqui? Ao invés desse valor aqui indicar um fim, ele vai indicar a quantidade de elementos na nossa expressão. Então, aqui, iniciando em 0, eu quero 10 elementos, incrementados 2 a 2. Vamos observar lá o resultado. Vou selecionar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar aqui nosso hashtag, Enter, executar. Então, ele iniciou em 0, gerou 10 elementos incrementados de 2 em 2. Então, ele vai ser o nosso equivalente aqui para o nosso number sequence. Deixa eu colocar aqui 10. Dá Enter, mandar executar. Tá? Os valores serão os mesmos. Então, esse modificador aqui, esse hashtag, ele vai dizer a quantidade de elementos que eu quero. Então, nós podemos estabelecer uma relação aqui desse código com esse nó. Ok? Então, só repetindo, esse modificador aqui, hashtag, significa quantidade. Então, seguindo esse raciocínio, vamos para um novo tipo aqui de código para gerar uma sequência numérica. Aqui eu estou indicando o início, o fim e a quantidade de elementos que eu quero. Tá? Então, eu quero de 0 a 10, 2 elementos. Vamos lá para o exemplo no Dynamo e vamos ver o resultado. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu vou colocar o hashtag e vou mandar executar. Vou deixar aqui no automático. Então percebam, o que foi que aconteceu? De 0 a 10, 2 elementos. Obviamente, 0 e 10. Digamos que eu queira entre 0 e 10, 5 elementos. Vejam o que aconteceu aqui. Nós já temos uma ferramenta já diferenciada aqui a partir desse código. Então, ele criou de 0 a 10, 5 elementos. 2, 3, 4, 5. Qual seria a utilidade disso? Por exemplo, nós temos uma reta e nós queremos dividir ela em segmentos iguais, em 5 partes iguais. Tá? Então, seria isso aqui. Bem, e por fim, temos esse último tipo aqui, esse aqui, onde nós colocamos esse til antes do incremento, tá? E o que é que esse modificador aqui vai fazer? Eu vou para o Dynamo porque aí eu vou mostrar na prática, e aí fica melhor da gente entender. Digamos que eu tenho aqui, vou colocar um number node, watch. Bem, então temos aqui esses dois nodes e eu vou criar lá. Vou criar essa sequência de 0 a 10. Perdão, vou colocar aqui 11 só para ilustrar melhor. Incrementar de 2 em 2.
Então está no automático e executou. Então percebam o que foi que aconteceu. A sequência inicia em 0. Eu quero de 0 a 11, é o fim, incrementar de 2 em 2. Então, ele parou em 10, porque se ele adicionasse mais 2 aqui, seria 12, e ultrapassaria este valor aqui de 11, que eu estipulei como final da sequência, como limite final da sequência. E aí, esse modificador aqui, o tio, o que é que ele vai fazer? Vou colar aqui. E vou colocar esse modificador. E aí, o que aconteceu? A sequência modificou-se. Então, ele fez uma aproximação desse incremento aqui de uma maneira tal que a sequência termine no valor que eu estipulei como fim. Tá? Eu vou utilizar um exemplo agora dentro do Revit para ilustrar ainda melhor este comando aqui. Tá? Então, vamos observar o seguinte. Eu criei aqui no ambiente de criação de massa, eu estou no ambiente de criação de massa, eu criei aqui um Divided Surface, tá? Tá ela aqui. Então, o que foi que eu fiz? Igualzinho, criei uma distância de 11 metros, dessa linha a essa aqui, e criei divisões com a distância de 2 metros. E aí, esse tio aqui vai ter a função semelhante a esse Maximum Spacing aqui, espaçamento máximo. E o que é que ele vai fazer? Já que eu tenho aqui uma distância de 11 metros e eu quero os painéis divididos de 2 em 2, não vai caber, não é isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, Fixed Distance, o que é que vai acontecer? Vai sobrar, ali vai ter uma sobra, porque o espaçamento aqui é 11 dessa linha S. Então, o que é que eu quero? Eu quero que ele faça uma aproximação de uma maneira que este painel fique dividido de forma igual, a distância entre eles fique igual e o valor mais próximo de 2. Então é exatamente isso aqui que faz este comando. Deixa eu colocar o dinamo aqui. Certo? Vamos para essa vista aqui. E aí a gente vai perceber aqui os afastamentos. Então ele fez lá uma aproximação de maneira que ficasse mais próximo de 2, o valor do incremento. No caso aqui ficou 1.833, mas aí ele vai terminar a sequência no 11, que é o limite máximo aqui da sequência. Nesse exemplo aqui, ele não vai terminar em 11, ele vai terminar antes. Então isso aqui serve para nós dividirmos de maneira igual uma sequência, né? Ele vai deixar os valores aqui divididos de forma igual. Então, fazendo um exemplo, um paralelo aqui com o Revit, seria isso aqui. Percebam que os valores são os mesmos. E aí, só para concluir nossa aula, uma última observação para que eu mostre um exemplo que eu fiz, tá? Que é o seguinte, eu vou adicionar aqui um code block. Eu posso adicionar code blocks também, dando um duplo clique aqui no espaço de trabalho. Ele vai adicionar também um code block. E eu vou fazer o seguinte. Vamos lá para o nosso exemplo, eu vou colocar 0 ponto, ponto. E aqui, ao invés de eu colocar um valor, eu vou colocar uma variável. Por exemplo, x ponto 2. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula para finalizar. Percebam, está no automático, então ele deu um errinho, não tem problema. Percebam que aqui ele criou uma entrada agora, por quê? Para que eu entre com o valor aqui nessa variável. Então eu posso colocar fórmulas também.
nas sequências numéricas, de maneira que eu vou flexibilizar a minha sequência. No caso aqui, eu quis colocar para o limite máximo da sequência. Poderia ser aqui ou aqui para o incremento. Tá? Então aqui, o que é que eu posso fazer? Vou colocar aqui digamos, um integer slider e conectar com essa variável aqui. E aí o nosso limite, eu vou colocar 1 e vou mandar executar. E aí o que foi que aconteceu? Ele criou uma lista com valor 0. Vou colocar aqui no automático e vou modificar aqui e a nossa lista vai atualizando-se. Então eu crio uma sequência numérica flexível. Quer dizer, aqui vai depender desse x. Vai depender desse x aqui. O nosso limite máximo aqui vai depender desse x. Tá? Então, deixa eu dar um outro exemplo aqui, que seria nós modificarmos um incremento, por exemplo. Eu vou colocar x dividido por 10. E aí o que foi que aconteceu? Ele apareceu aqui, mas não está errado não. Às vezes o Dynamo, ele acontece isso, inclusive o próprio pessoal avisa. Essa versão que eu uso aqui é uma versão de teste, então às vezes ele acontece isso, mas não tem problema. Então veja lá, foi o que aconteceu. Eu estou colocando o meu incremento 10 vezes menor do que o meu valor máximo. Então, já que aqui o valor máximo é 12, o incremento ficou 1.2. E à medida que eu variar aqui o meu slider, ele vai variar o meu incremento também. Fica condicionado. Tá? Então isso aqui é bastante flexível a partir do momento que eu usar code blocks aqui. Ok, pessoal? Daí eu vou mostrar um exemplo agora que eu fiz no Revit de como isso pode ser usado na prática. Então eu tenho aqui a minha casinha, simplesinha, não me preocupei com estética nenhuma, tá? Só para a gente ver aqui o exemplozinho, tá? Então eu tenho essa casinha e eu vou querer dispor cadeiras aqui de acordo com o afastamento dessas paredes. Eu pensei em fazer um código assim para dar esse exemplo, tá? Então eu vou querer dispor cadeiras de forma igual aqui, seria tipo um array. Deixa eu ir lá para o Dynamo, então eu fiz um código aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui qual é o núcleo do código aqui, o que é que está fazendo o código funcionar. É isso aqui. Então o que foi que eu fiz? Que é a minha sequência, que é o assunto da nossa aula. Eu criei uma sequência aqui, que ela vai iniciar de 0.35 até distância. Essa distância aqui vai ser a distância entre uma parede e a outra. De acordo com o meu código aqui, eu peguei e tal, fiz uma série de coisas aqui, mas essa distância aqui vai ser entre uma parede e outra. Essa variável aqui, dist, que eu criei. O ponto 35 é porque a cadeira eu vi que ela tem mais ou menos 70 centímetros, então seria para ela não ficar dentro da minha parede lá, esse afastamento. Ok? E aqui eu coloquei uma variável para a quantidade de cadeiras. Então, o que essa sequência diz? Ela vai começar de 0,35 até distância entre as paredes menos 0,35 com uma quantidade que eu vou definir aqui variável. Então, eu vou mandar executar aqui e vamos ver lá o resultado. Então, ele colocou as cadeirinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade certinha. Deixe-me aqui na planta baixa. E colocar o Dynamo aqui de lado. Lateral. Vou
colocar aqui no automático e vou variar aqui esse número. Então percebam que o número de cadeiras foi para o que eu aumentei, certo? Então é um exemplo bem simples de o Dynamo manipulando elementos dentro do Revit, tá? Agora veja bem, isso aqui um array faz, mas no meu exemplo aqui eu quis fazer isso e vou deixar no automático. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer isso aqui, afastar essa parede, e aí ele automaticamente vai organizar as cadeiras de acordo com a restrição lá que eu criei geométrica. Eu quero 12 cadeiras espaçadas igualmente nessa sala aqui. Então, o legal do Dynamo vai ser isso, vai ser essa funcionalidade no caso. Pode ser feito com array também? Pode, mas aqui, como eu falei, eu quis mostrar um exemplo simples e de como fica flexível, de como funciona flexível, dependendo da consistência do meu código aqui, de qual foi a ideia que eu usei, fica muito flexível. Então, a partir da sequência aqui, eu utilizei uma fórmula e defini uma quantidade de cadeiras e ficou dependendo do afastamento entre as paredes. Então, da maneira que eu modificar aqui esse afastamento, vai modificar também a organização das cadeiras. Aqui também eu poderia definir uma outra família, mas aí fica para uma próxima aula. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.